Muito boa noite, amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor seja com todos. Começando aqui nossa live, das quintas-feiras à noite, e com, eu diria assim, um corinho das antigas mesmo, Ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal. Jesus, ele ressuscitou. Hoje eu quero falar sobre a obra da ressurreição. É o tema hoje da nossa ministração, dessa live, é sobre o poder da ressurreição. Meus amados, nós temos uma fé chamada fé cristã. Existem diversas formas de fé, Muitas pessoas têm fé em Deus e seguindo as mais variadas religiões, seitas, e nós precisamos fundamentar a nossa fé. E um dos fundamentos da fé cristã é que Jesus Cristo ressuscitou. É o poder da ressurreição, é a obra da ressurreição. Então eu gostaria de iniciar essa live lendo um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 12, e esse texto fala o seguinte: Ora, se por um acaso se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vocês que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, então também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Assim, somos também considerados, então, falsas testemunhas de Deus, pois nós testificamos de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda, então, vocês permanecem nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo, eles estão perdidos. Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio através de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, isso é, terão vida em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, depois as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força. Por quê? Convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, vencido, é a morte. Eu quero orar. Senhor, eu peço que a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas agora, me capacite para falar do teu Evangelho, para falar das verdades contidas nas Escrituras Sagradas, e que, da forma como lhe aprover, o teu Espírito me conduza e também esteja abrindo os ouvidos, o coração dos ouvintes, dos assistentes, das pessoas que estarão acompanhando essa live ao vivo, das pessoas que haverão de assistir depois. Deus, que o Senhor fale e que nossa fé possa ser fundamentada na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, quando eu quero falar de princípio, quando nós falamos de Deus, existem dezenas, centenas, milhares, sei lá, de religiões que falam de Deus. E falam de um Deus de amor, falam de Deus de compaixão, falam de Deus que falam de perdão. Quando nós vemos hoje, é muito comum as pessoas ligadas à espiritualidade e vão falar de Deus
e falam com palavras bonitas. A gente pega às vezes aqueles calendários, antigamente eu era criança, tinha muito daqueles calendários do Seixonoye, e tudo fala de amor, fala de amizade, fala de perdão, fala de compaixão. Então falar de Deus é uma verdade inerente ao ser humano. Então as mais diversas religiões falam de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Então falar de Deus é algo intrínseco à vida humana, não tem como. Por mais que a pessoa fale que não acredita em Deus, ele fala que ele é ateu, há um clamor dentro de nós. Nós somos feitos de corpo, alma, espírito, há um clamor do nosso espírito que clama, nossa alma clama assim, Abba, Pai, nós precisamos do nosso Pai, nós precisamos de Deus. Há um clamor, há um clamor. Porém, as mais diversas religiões, as mais variadas religiões, que não cristãs, desconhecem o poder da ressurreição. Cristo, Jesus Cristo é o princípio da ressurreição. A ressurreição tem nome, chama-se Jesus. Então quando as mais diversas religiões falam de Deus, a grande maioria delas acredita na reencarnação. Então é um processo evolutivo do ser humano, ele morre, aí ele não fez tudo bem, ele volta, ele reencarna para tentar, e assim no processo de evolução. O que é totalmente estranho à nossa fé, até porque a Bíblia fala e nos ensina que o mundo caminha de abismo em abismo ao ruído das suas catadupas. Quer dizer, as pessoas, elas nitidamente, a humanidade, ela está piorando. Fala-se de amor, mas não pratica-se amor. Fala-se de perdão, mas não se pratica perdão. Então, mas de qualquer forma as religiões falam da reencarnação. A Bíblia e a nossa fé cristã, ela diz assim, que ao homem é dado morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Então, não cabe ao homem morrer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vai e volta, reencarna. Algumas dessas, muitas religiões falam que a reencarnação às vezes não é nem na carne humana, mas pode vir através de animais, de insetos. Então, muitas religiões que falam de Deus, e muitas falam de Deus, muitas falam de amor, muitas falam de perdão, não tem a base da ressurreição, e sim a base da reencarnação. Até o próprio povo judeu, que é a base, né, do Velho Testamento, a base da formação do povo cristão. Então você tem várias frentes judaicas, alguns creem em ressurreição, outros creem em reencarnação, outros creem que os planos de Deus é para essa terra, né? Então, quando nós que temos uma fé pautada em Jesus Cristo, nós conhecemos em Cristo um poder que não era dado aos homens, que é o poder da ressurreição. Cristo morreu. E esse texto que nós pegamos aqui, que eu li aqui agora, fala justamente que o Senhor Jesus, se ele, era uma discussão que tinha na época, poxa, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. É vã nós cremos no perdão dos nossos pecados, é em vão nós cremos numa morada celestial, porque tudo isso é aberto, é um caminho que é aberto através da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morre, recentemente até eu publiquei, né, nas minhas redes sociais, né, nasceu, morreu, ressuscitou. Esse é Jesus. O Senhor Jesus, ele nasceu, veio, né, João fala assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, né? O verbo é a palavra, o Senhor Jesus veio, é o verbo encarnado, ele veio, esteve conosco, ele morreu semelhantemente como ele morreu, nós também morreremos. Mas a palavra de Deus fala que a semelhança da sua morte nós morreremos, mas a semelhança da sua ressurreição também nós ressuscitaremos. A esperança nossa, o texto que nós lemos aqui em Coríntios fala assim, se nós esperarmos Cristo apenas para esse mundo, que miserável homem nós somos. A nossa fé é muito pequena. Se nós formos esperar que Cristo resolva os problemas nossos aqui terrenos, meus irmãos, nós somos pequenos demais. Nós somos pequenos demais.
Quando ele foi para a cruz, ele falou, tudo está consumado. O que ele estava consumado? Ele precisava morrer, encerrar um tempo e ressuscitar, inaugurar um novo e vivo caminho. Ele inaugurou um novo caminho para o novo céu. A palavra de Deus fala que haveria um novo céu e nova terra, onde habitasse a justiça. Esse novo céu, quem abre esse caminho para entrar no novo céu é Jesus Cristo. Ele ressuscitou para inaugurar esse céu. E quando eu e você, nós baixarmos a sepultura, a semelhança da sua morte, nós também morreremos. Nós vamos morrer igualzinho ele. Mas a semelhança da sua ressurreição, no segundo dia foi-lhe dado a vida. E no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai, inaugura esse novo caminho. E ele é a porta desse novo caminho. Ele é o porteiro do céu. Nós, quando nós morremos no segundo dia, teremos vida no terceiro dia, ressuscitaremos. E quando nós ressuscitarmos, meus irmãos, Ele estará nos esperando, porque nós temos a marca do Cordeiro. Nós recebemos sobre nós o sangue de Jesus Cristo, a cruz de Cristo é o símbolo do sangue vertido. Mas o sepulcro vazio é o símbolo da ressurreição. O cristianismo prega a ressurreição. Nós ressuscitaremos. A semelhança da ressurreição de Jesus. Nós não vamos evoluir, nós não vamos voltar aqui para a terra em outro corpo, nós não vamos reencarnar, isso não existe. Não é essa a fé cristã, nós não professamos essa fé. A fé que nós professamos é a fé da ressurreição. A nós homens foi nos dado morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. A ressurreição está diretamente ligada ao plano da salvação estipulado por Deus, um plano perfeito que há em Jesus Cristo. Que todo aquele que nele crê não vai mais perecer, mas vai ter a vida eterna. O perdão dos nossos pecados está diretamente ligado a essa obra. A vida que teremos nos céus, e aqui é uma vida passageira, não, um pouquinho de tempo que nós vamos ficar aqui, 70, 80, 90 anos, eu espero chegar no 100. Mas e aí? Aí quando nós baixarmos a sepultura, nós vamos para a glória, nós vamos ser recebidos por Cristo, nós vamos ter o sangue do Cordeiro, nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Quando alguém perguntar qual é a tua base de fé, porque existem muitas religiões que falam de Deus, anuncia a tua fé. Eu creio na ressurreição que só Jesus Cristo pode oferecer. Se você estudar as outras religiões, você vai ver que eles não oferecem a ressurreição. Eles não oferecem esse poder de salvação. A salvação não é dada ao homem, é um poder dado por Deus, entregue a Jesus Cristo, que Ele entregou para nós. Nós herdamos o plano da salvação. Nós podemos ter, em esperança, pela fé, pelas palavras proféticas, a certeza que um dia nós vamos morar nas regiões celestiais. Quando, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 5 a 8, rapidinho, eu vou ler aqui, diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Nós vamos morrer, esse corpo vai para o pó. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Cristo, com Ele, viveremos. Poder da ressurreição. Meus amados, eu quero que você que me ouve, você que um dia confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e essa foi uma verdade que entrou na tua vida, mas às vezes não ficou muito claro para você, e são tantas as religiões, são tantas as formas de se falar de Deus, que às vezes você pode não ter certeza exatamente de como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual está fundamentado. Quando você pega lá em Coríntios, fala assim, que Cristo é o alicerce. E que nós devemos edificar a nossa vida sobre esse alicerce. Escolher bem os materiais com que nós vamos edificar, construir a nossa vida. Porque de vez em quando passa um fogo, como que provando a obra de cada um de nós. E se a obra for mal feita, ela cai, mas se ela foi bem construída, se ela foi bem edificada, sobre esse alicerce ela permanece. Agora, ainda que a obra
da sua vida for ruim e você cai sobre o alicerce, você cai sobre o fundamento, dali você não vai mais para baixo. Você vai estar sempre fundamentado em Cristo Jesus. E Cristo te oferece o poder da ressurreição. Você vai morrer como ele morreu, mas você vai ressuscitar como ele ressuscitou. Todos os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Então nós temos um fundamento de fé, que é a obra da salvação através de Jesus Cristo, onde nós ressuscitaremos. Amém, meus irmãos? Que você tenha essa palavra guardada no teu coração, que você tenha esse fundamento na tua vida, que você possa alinhar a tua fé com as Escrituras, com a palavra de Deus e ter essa certeza inabalável que você nunca precise ficar em dúvida sobre isso, mas ser convicto de que você viverá como Jesus ressuscitou. Isso é uma verdade. O sepulcro está vazio. Todos os outros profetas permaneceram. Você visita túmulos de profetas pelo mundo inteiro, mas quando você vai em Israel, quando você chega e vai lá no que seria o túmulo de Jesus, eu já fui lá, ele não está mais lá. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E com ele, nós ressuscitaremos. Eu lembro que quando eu coloquei no Facebook, eu coloquei assim, nasceu, morreu, ressuscitou. A Márcia lá de Mogi Guaçu completou embaixo e falou assim, e ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, ele voltará para te buscar. Quando você baixar, saiba que ele vai estar te esperando. O poder da ressurreição vai estar a seu favor, à sua disposição, entregue por Jesus Cristo a tua vida. Que Deus possa te abençoar muito. Que você possa pôr a cabeça no travesseiro e sentir a paz vindo do Espírito Santo de Deus, dizendo, um dia eu vou ressuscitar do mesmo jeito que o meu Jesus ressuscitou. Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja contigo hoje e sempre. Um abraço a todos.